Eduardo. Eu não sabia até uns 3 meses atrás. Brincadeira. Eu vou colocar aqui o Alex para orar pelo Cauado, pela palavra, pela igreja. Pegar alguém aqui diferente. Uma boa surpresa. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, colocamos a vida do Cauado nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a vida dele, meu Pai. Que Ele traga uma palavra direto do céu para nós, Senhor. Somos gratos por estarmos aqui, meu Deus. Abençoe esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, vou subir por aqui, né, que já ficaram me zoando semana passada, mas tudo bem. Tá fechado, gente, tá tudo bem. Não precisa não. Boa noite. Tudo bem, queridos? Nós vamos dar continuidade aqui ao que a gente começou na semana passada. E já vem um tempo que Deus tem colocando esse peso sobre o meu coração, assim, sobre a forma que a gente tem conduzido a nossa vida com o Senhor. E a forma que a gente tem vivido isso, muitas vezes de uma forma automática, de uma forma mecânica, de uma forma onde a vida não necessariamente é o que está nos impulsionando na nossa caminhada com Deus. E o Senhor quer nos trazer de volta para isso. Nós lemos semana passada aquele texto que fala sobre a igreja em Éfeso, onde fala que ela fazia aquele monte de coisa que agradava a Deus, mas Deus fala para ela, Cristo fala para elas, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E o Senhor quer que a gente volte a esse momento, ao momento onde a primazia da nossa vida, da motivação da nossa vida, era Ele, por meio dEle. E aí nós falamos na semana passada sobre como que as trevas, elas têm usado hoje duas grandes frentes. As trevas têm muitas frentes contra as vontades de Deus. Mas eu resumi em duas, que a primeira é o mundanismo, ou é realmente aquela questão assim, onde eu me entrego totalmente para o pecado e faço as vontades da minha carne sem ter o menor interesse de saber o que Deus pensa a respeito. E eu tenho uma segunda frente, que é a frente da religião, que também é uma frente de morte, também é uma estratégia maligna, diabólica, mas que ela tem um fator muito sutil, que é o fator que Deus de alguma forma está envolvido. E muita gente se engana vivendo uma vida religiosa, e se enganando que está vivendo algo que Deus quer, porque ele tem simplesmente essa consciência aliviada, porque Deus está de alguma forma envolvido, mas Deus não é o centro da vida dele. E aí nós pegamos o texto de Marcos 7, e fomos até uma parte, vamos terminar hoje. E no texto de Marcos 7, é aquele texto que Jesus cita Isaías, onde ele fala assim, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ele fala, o seu temor consiste em mandamentos que maquinalmente ele aprendeu. Então desse texto a gente extraiu 3 riscos de uma vida religiosa, que é um coração distante, eles me louvam com seus lábios, mas o seu coração está distante. Uma adoração vã, tudo que a gente faz, todo o serviço, toda a ação, toda a proatividade, mas que não é uma essência em Cristo, é uma adoração vã, uma adoração que Deus não recebe. Porque tudo que Deus recebe, Ele recebe por meio de Cristo. Então, se nós não estamos fazendo por meio de Cristo, é uma adoração vã. E o terceiro ponto é uma doutrina ou um temor mecânico. Algo que você faz porque você viu alguém fazer, porque você aprendeu a fazer, mas aquilo não é gerado de uma vida interior em Cristo. Então nós clamamos que o Senhor nos livrasse disso aqui. E hoje nós vamos continuar então. Então eu queria convidar os irmãos a abrir lá em Marcos 7. Vamos ler de novo aqui o texto. Marcos 7, a partir do 1. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos,
não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: a ajuda que você poderia de receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, irmãos, nós fomos aí até uma parte, do texto. Deixa eu só me achar aqui de novo. E nós vamos dar continuidade. Então, quem não estava aqui semana passada, pode olhar lá no YouTube a primeira parte da palavra. Mas vamos lá no final do versículo, no versículo 8 ali praticamente. Nós lemos essa parte aqui, que seu coração está distante, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são os preceitos humanos. E ele ainda fala que essas doutrinas, essa religião, a tradição, elas são originalmente de homens e não de Deus. Quem ordenou essas coisas nunca foi Deus. Deus nunca havia ordenado, como o texto fala, que se lavasse as mãos antes das refeições. Não necessariamente isso é uma prática ruim, isso é uma prática higiênica, nós precisamos fazer isso. Mas estou falando que isso não é uma ordenança, e eles traziam como se fosse. E eles geravam peso nas pessoas como se fossem. Então, as doutrinas dos homens, a tradição que eles tinham, que são práticas, que não são originárias em Deus, elas têm uma tendência a ganhar espaço no nosso coração. Porque, amados, nós gostamos de uma regra. A gente ama uma regra. Para nós é muito fácil a gente ter um guia de regras e simplesmente cumprir aquelas regras. Mas a vida de Deus, a vida de Cristo, o Evangelho não é sobre seguir regras. O Evangelho é sobre uma transformação de mente, de coração, e que a vida flui de dentro para fora. Então isso é o que o Senhor nos chama para fazer. Mas o que são essas tradições então? Então, tradição é isso, irmãos. Tradição são mandamentos e ordenanças que originaram da cabeça de algum homem. E hoje, nos nossos dias, elas continuam se multiplicando, essas tradições. E homens decidem, entendem que algo deve ser feito, que a palavra de Deus não estabelece, e aquilo vai se perpetuando, e as pessoas vão obedecendo como se fosse um princípio. Não tem nenhum problema, irmãos, eu entender algo para mim. Olha, Deus me falou que eu não devo fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa que seja.
Agora, se isso não é palavra de Deus, eu não tenho autoridade para estabelecer que outros devem fazer a mesma coisa. Porque o que Deus deixou como um padrão para a sua igreja é a palavra dele. E a gente não tem direito a acrescentar. Olha o que fala lá em 1 João, capítulo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até você e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhes deem boas-vindas, porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Então, meu irmão, nós não temos direito de ir além daquilo que Deus estabeleceu. Essa autoridade não nos foi dada. Se eu estou colocando que eu preciso de algo além da palavra de Deus, eu estou me colocando numa posição de superioridade com relação a Deus. Como se Deus não soubesse tudo que é necessário e eu sim. Então deixa eu acrescentar algo que Deus aqui não... Deus deve ter esquecido lá na hora do Espírito Santo, na hora de inspirar os escritores, deve ter esquecido de botar esse detalhe. Então deixa eu ajudar ele aqui. A gente coloca nessa posição. E olha o que aqui 1 Coríntios 4:6 fala. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Irmãos, não ultrapassemos o que está escrito. O que está escrito é suficiente, irmãos. A palavra de Deus, ela é total, ela é íntegra, ela é completa, ela é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de regras além da palavra de Deus, mas nós precisamos nos ater a ela. E eu vejo que esse é um grande problema da igreja, de forma geral, porque da mesma forma que criam-se novas coisas com peso de princípio, ao mesmo tempo os princípios verdadeiros estabelecidos na palavra de Deus, muitas vezes são ignorados. Então, irmãos, a gente não vai pedir nada de ninguém que não esteja na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós não vamos abrir mão de nada que a palavra de Deus estabelece, porque ela é o topo da hierarquia da nossa vida. Não tem nada superior à palavra de Deus em questão de doutrina na nossa vida. Então, irmãos, vamos continuar com o texto de Marcos 7. Aí vamos lá no versículo 9. Ele fala assim, Jesus continua. Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe. Quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pais para filhos. Então nesse trecho aqui, Jesus começa falando que aqueles que viviam essa vida religiosa, aqueles que viviam dessa maneira, baseado nas tradições, nas práticas e não na palavra de Deus, eles sempre buscavam uma forma de colocar a tradição deles superior à palavra de Deus. Então ele começa dessa forma, e ele dá um exemplo com relação a isso. Na lei de Moisés estava escrito, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser e seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Então existia na lei de Moisés uma direção clara e prática sobre uma posição que se deve ter com relação a pai e mãe. E aí o que eles faziam? Eles faziam isso aqui, ó. Vocês, porém, dizem, se alguém disser à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Então o que Jesus está explicando aqui? Que existia um mandamento prático com relação ao pai e mãe. E eles, no intuito de manter as suas práticas, as suas tradições, eles falavam assim, bom, aquilo que eu deveria dar ao meu pai e à minha mãe, eu vou dar como oferta ao Senhor.
E aí Jesus fala assim, então vocês liberam ele de fazer o que foi ordenado fazer com relação ao pai e mãe, com uma desculpa de que seria feito ao Senhor. Tem alguns, como é que pode dizer, relatos históricos sobre isso aqui, que isso poderia estar relacionado a uma questão de cuidado na velhice, financeiro na velhice. Então, como se assim, existia uma certa responsabilidade, isso aqui não é bíblico, tá, irmão? Isso aqui é contexto histórico, mas que poderia haver essa questão dessa necessidade. Então, assim, aquilo que eles poderiam dar de recursos, de ajuda para os pais, eles não davam e davam na sinagoga. Então, o que eles estavam querendo fazer? Eles estavam abrindo mão do mandamento verdadeiro e trazendo para eles uma tradição, uma prática que não era compatível. E Jesus fala com eles assim, vocês fazem isso e vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. Então, irmãos, as práticas nossas, elas não podem ser superior àquilo que está escrito. Então, os religiosos faziam exatamente isso. E essa tradição, essa oferta, esse corban que ele fala aqui, essa oferta ao Senhor, quer dizer, oferta ao Senhor, eles tratavam assim, é algo então até mais sublime do que eu fazer para os meus pais, porque eu estou fazendo para o Senhor. Mas eles estavam ignorando que o próprio Senhor foi quem mandou eles fazerem aquilo aos pais. Então você vê que eles estavam adulterando, tentando adulterar isso e tirar o foco da onde ele deveria ir. Então, irmãos, Jesus conclui esse trecho dizendo que essa tradição invalida a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é oposta a essa doutrina, essa tradição de homens. E ele ainda fala aqui que eles faziam muitas outras coisas semelhantes. Eles deu um exemplo. Mas ele fala que vocês ainda fazem muitas coisas semelhantes a essa. Então, irmãos, nós precisamos conhecer e permanecer fiel à palavra de Deus. Porque muitas pessoas que cumpriam essas regras, elas cumpriam porque a nata ali, o clero judaico, falava que era isso que precisava fazer. Mas quando nós vamos para as Escrituras, Paulo ele exalta uma congregação de Bereia, porque a igreja na cidade de Bereia, o texto fala que tudo que era anunciado a eles iam e conferiam com as Escrituras. O texto fala assim, para saber se era realmente assim. Só que, irmãos, nós temos que conhecer as Escrituras. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós não temos base de comparação. E aí nós vamos ser como meninos, como Paulo fala, levado de um lado e para o outro, por todo o vento de doutrina. Então, que o Senhor nos livre disso, queridos. E aí, continuando aqui o texto de Marcos 7, versículo 14. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Não há nada da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse, então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa entrando nela não pode a contaminar? Porque o que entra no coração dela, não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem, tudo aquilo que a gente já leu aqui, maus pensamentos, moralidades, enfim. Então, assim, nessa parte final do texto, Jesus denuncia claramente a religiosidade. E ele fala que o que realmente importa aos olhos de Deus é o que sai do coração. É o que está nascendo no nosso coração. É o que é originário daquilo que é interno, daquilo que passa dos pensamentos que saem da nossa mente, dos sentimentos que estão no nosso coração. É isso que ele está olhando. É isso que contamina. Nesse contexto, ele fala assim, olha, não é comida, não é o que você come. É o que vem, não é de fora para dentro, é o que vem de dentro para fora. Isso que tem potencial. Então, irmãos, o que tem vindo de dentro do nosso coração?
que tem sido originário, tem sido se originado na nossa mente? Que tipo de pensamento? Que tipo de sentimento tem nascido no nosso coração? É isso que importa aos olhos dele. E ele nos chama para ter um coração e mente renovados em Cristo Jesus. Para que de onde saiu coisas impuras, hoje possa nascer pureza de coração e pureza de mente. Corações que o agradam. Mentes que pensam segundo a mente de Cristo. Mas isso não é natural de nós. Nós precisamos desesperadamente de uma intervenção do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir isso estabelecendo metas, estabelecendo regras mentais. Nós precisamos dessa ação do Espírito Santo. E aí, irmãos, em João, capítulo 7, versículo 37, Jesus fala assim: no último dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, Jesus está trazendo assim, que no reino de Deus, o que importa é o que é originário pelo Espírito de dentro para fora. Então a primeira coisa que Deus transforma não é a minha aparência, é o meu interior. A aparência, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, a forma que eu me comporto, ela é uma consequência de um coração que foi transformado. Ela é simplesmente uma consequência. E a religiosidade, ela fere exatamente esse princípio, porque a religiosidade, ela quer alterar a ordem dessas coisas. Ela coloca que o que mais vale é a forma que você externa isso para fora. E Jesus chama os fariseus de hipócritas exatamente por isso. Porque ele fala assim: vocês são como sepulcros caiados, aquela lápide toda bonitinha, aquela coisa toda bem feita por fora, mas dentro é podre. Então a religiosidade, ela inverte o valor da coisa. O valor aos olhos de Deus é o que está brotando de dentro, e não o que está aparente afora. E o nosso problema, irmãos, é que a gente começou a valorizar mais a aparência. Começamos a valorizar mais a opinião dos que nos veem do que daquele que nos conhece no interior. Então minha oração essa noite é para que o Senhor restaure em nós o temor de que Ele está vendo o que se passa no nosso coração. Ele está vendo o que passa na nossa mente. E que antes da gente se preocupar com o que o exterior, que as pessoas vão ver, que eu tenha como prioridade o que o Senhor está pensando a meu respeito. Qual a opinião dele sobre mim. Porque o reino de Deus é nascer de novo, irmãos. É pegar tudo aquilo que eu achava que eu tinha de bom, enfiar numa lata de lixo e fazer: Espírito Santo, agora começa a obra do zero. Porque eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Mesmo aquilo que eu fazia que era aparentemente bom, se não é originado em Cristo, não agrada a Deus. Lembram do batismo de Jesus? Jesus batiza, a pomba vem, a voz é ouvida: esse é o meu filho amado. Um labirinto aqui para o negócio sair, mas agora a gente consegue. Isso. Então esse é o meu filho amado. Obrigado, irmãos. Obrigado pelo amor. Então esse é meu filho amado. Nele está todo o meu prazer. Então todo o prazer do Pai está no Filho.
Então, para eu dar algum prazer ao Pai, eu tenho que pegar tudo que eu acho de mim mesmo, jogar no lixo e fazer agora por Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele. E nós temos uma excelente intenção na primeira e na última parte, eu acredito nisso. Porque dele a gente acredita, para Ele também. Agora, o por meio dele, fazer as coisas por meio dele, é um processo mais complexo. Porque nós precisamos declarar a morte do nosso velho homem, para que a gente consiga fazer por meio dele. Então, irmãos, o reino de Deus é sobre isso, é sobre uma transformação, não é sobre regras, não é sobre tradições. E esses homens que questionaram Jesus, eles eram grandes mestres judaicos, lá de Jerusalém. E esses homens, eles consideravam tanta a opinião deles, que eles criaram um outro livro. Porque nós vimos que na cultura judaica nós tínhamos a Torá, que eram os 5 primeiros livros, que são os mandamentos de Deus. Nós temos a Tanakh, que é a Torá, mais os profetas e os livros históricos, é o que a gente tem como Velho Testamento. Mas eles criaram um outro livro, chamado Talmud. O que é o Talmud? Eles são essas tradições orais que foram passadas de pai para filho. Tudo isso que Jesus está falando e muitas outras coisas, ao longo do tempo eles foram compilando. Então a Talmud é um livro das tradições judaicas. É uma tragédia, irmãos. Porque os judeus têm que seguir coisas que não foram determinadas por Deus. E ao longo da história esse negócio foi crescendo, que hoje a Talmud é como se fosse uma enciclopédia de 63 volumes. Imagina, 63 livros grossos, tudo de regra e tradição. Esse é o potencial que a religião nos dá. E teve uma época na história que os próprios judeus valorizavam mais a Talmud do que a Torá, do que a palavra. Irmãos, a religião nos leva para isso. A gente ignora a palavra e começa a amar a tradição, a amar a regra. O Senhor quer que a gente se desvencilhe dessas coisas. Jesus foi muito claro na palavra dele aqui, com eles. Vocês usam as tradições, essas práticas sem sentido, essas práticas que eu nunca ordenei, que o Pai nunca ordenou, e isso invalida a palavra de Deus na vida de vocês. E um exemplo sobre isso, não vou ler o texto aqui, mas assim, não vou ler aqui, é pequenininho. Êxodo 20, capítulo 8, esse aqui é um dos mandamentos. Lembre-se, pois, do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. É um mandamento, irmãos, da lei de Deus, muito claro, direto e simples de entender. Qual que é o mandamento? Você não trabalha sábado. Sábado é um dia de descanso. Não vai ter esforço de ninguém, nem mesmo dos bichos. Todo mundo descansa. Mas, esses religiosos, eles não ficaram satisfeitos só com isso. E eles começam a falar assim, tá, então, mas peraí, o que é trabalho então? E aí, eles começam a querer interpretar o que Deus quis dizer com o que Ele disse. Deu para entender? Eles começam a interpretar o que Deus quis dizer através do que Ele disse. Então, peraí, Deus falou para a gente não trabalhar. O que é trabalho então? Aí eles começam a estabelecer regra. Aí dentro dessas regras aqui, da Talmud, não pode se caminhar mais do que aproximadamente 1 quilômetro. Se eu caminhar, pouco menos de 1 quilômetro, 900 e poucos metros, não lembro exatamente o que é. Mas se eu caminhar até 900 e poucos metros, eu não estou ofendendo a Deus. Mas se eu caminhar mais que isso, eu estou ofendendo a Deus. E assim, o ovo que a galinha colocou na sexta-feira, eu posso comer. O ovo que a galinha botou no sábado, não, é trabalho.
Então eles foram inventando uma série de regras para entender o que é trabalho. E isso, irmãos, é uma lista de regras para se cumprir um mandamento tão simples. Aí Jesus vai chegar para eles e vai falar assim: vocês colocam peso sobre as pessoas que nem mesmo vocês conseguem carregar. Então, irmãos, essa adulteração, esse acréscimo da palavra de Deus, como se o que Deus estabeleceu não fosse suficiente. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a não sermos motivados por tradições, por regras, mas que a gente se atenha à palavra e sejamos fiéis à palavra. E aí, pelo poder do Espírito Santo, a palavra tem o poder de nos revelar, e o Espírito nos habilita a vivermos aquilo que nós somos chamados pela palavra. Lá em Coríntios, Paulo vai falar que nós somos habilitados para uma nova aliança, não de letra, mas de espírito, porque letra só mata, mas espírito vivifica. Então, aquilo que nos capacita, que nos habilita para viver o que está escrito na sua plenitude, é a vida do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai pegar esse texto que a gente lê, e ele vai fazer com que ele saia simplesmente do entendimento mental, e que isso caia no nosso coração, e a gente produza vida com relação àquilo. Aquilo deixa de ser algo só teórico, e passa a ser algo prático. A gente consegue praticar a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. E isso é poder de Deus, irmãos. Porque o Espírito Santo vai transformando o nosso coração. Aí eu já deixo de praticar tais coisas, não é porque está escrito num livro. Não é porque assim, eu não vou praticar, por exemplo, eu recebi a natureza de Deus, então lá na lei está escrito assim: não darás falso testemunho. Não minta, resumindo. Aí assim, até antes do Espírito Santo, as pessoas não mentiam porque estava escrito, mas elas tinham aquela luta constante, porque aquilo ali não nascia de dentro. Mas hoje, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo. Então eu não minto mais. Não é porque está escrito simplesmente não minto, mas porque quando eu vou mentir, aquela situação ela se choca com a santidade do Espírito que está dentro de mim. Então o Espírito se opõe àquela situação. E ele traz isso para mim. E ele traz aquela questão na sua mente antes de você fazer. E ele te impede de fazer. Isso é o poder de Deus através do Espírito Santo, para que a gente viva em santidade. A santidade, nós não temos capacidade de alcançar a santidade por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo. Então que o Senhor nos ajude e nos conduza a isso. E aqui nós vamos, indo aqui para o final, vamos entender algumas coisas que Jesus colocou, Jesus e outros apóstolos, sobre algumas consequências do que a religião produz na nossa vida. Então, primeira coisa, primeiro ponto, a religião nos conduz para um estilo de vida hipócrita. A religião nos conduz para o estilo de vida hipócrita, porque como a gente já falou aqui, a religião valoriza o que é o quê? Externo. Então, a religião não está importando com o que está acontecendo no seu coração e no seu pensamento. Ela está preocupada com a forma que aparenta. Então, ela nos conduz uma vida hipócrita. Então, irmãos, assim, hipócrita foi a palavra que Jesus mais se referiu a essas pessoas, apegadas às tradições, às religiões. É a marca que Jesus mais forte colocou. E aí, lá em Mateus 23, capítulo 2, ele fala assim: na cadeira de Moisés sentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas nem eles mesmos com o dedo os querem movê-los. Jesus definiu aqui a hipocrisia. Hipocrisia é você querer passar uma impressão de algo que você não é. Isso é uma vida hipócrita. E essa é uma consequência da religião. E aí mesmo Mateus 23, versículo 25 agora, ele fala assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas,
porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos, aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Irmãos, que o Senhor nos dê temor sobre essas coisas. Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração e na nossa mente. E que o Senhor nos livre de uma vida hipócrita, irmãos. Um dia eu orei isso, eu conversei isso com a Lívia. Eu falei, Senhor, não quero, Senhor, me livra de uma vida hipócrita. Me livra de querer transparecer algo que eu não sou. Então, primeiro ponto, religião nos conduz para um estilo de vida hipócrita. Segundo ponto, a religião não trata com o coração, mas ela trata com a aparência. Então, irmãos, nós já lemos aqui, eu não vou ler de novo, Jesus vai falar lá no final do Marcos 7, onde ele vai colar assim, do coração dos homens é que nascem os maus pensamentos, as imoralidades, os furtos, os adultérios. De onde? Do coração. Então o que Deus quer é o nosso coração, e a religião ela tira o foco do coração, do que é interior, e coloca naquilo que é aparente. Então ela não trata com o coração. Então o Senhor quer que a gente vá lá naquele quarto, aquele quartinho do nosso coração, que a gente tem a mania de jogar a bagunça para Ele, e que fica fechado, e destranque Ele, para que o que está ali seja aparente, tenha luz, porque Ele está preocupado com isso. Nesse texto, Jesus denuncia a situação do coração das pessoas, e ali que é onde a obra, a transformação do Evangelho deve acontecer, nos corações, que nós já falamos isso aqui. Então que o Senhor nos conduza a isso, irmãos. Lá em Provérbios capítulo 4, a partir do 20, Provérbios 4, 20, fala assim: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que você pode guardar, irmãos, guarde o seu coração. Mais do que a sua aparência, mais do que as coisas seculares dessa vida, guarde o seu coração. Porque ali é onde o Senhor quer trabalhar, ali é onde o Senhor quer transformar, ali é onde o Senhor quer gerar arrependimento nos nossos corações, é no coração. Então guarda o coração. Que o Senhor nos ajude a guardar o coração. Terceiro ponto, religião conduz para um estilo de vida hipócrita. Segundo, não trata com o coração, somente com a aparência. Terceiro ponto, a religião gera um senso de superioridade e autoexaltação com relação aos outros. Lucas 18, versículo 9, uma parábola bem conhecida aqui do fariseu e do publicano. Lucas 18, a partir do 9. Jesus também contou essa parábola para alguns que, olha que interessante, Jesus também contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então esse era o público para quem Jesus estava se direcionando. Quem confiava em si mesmo, se considerava justo e desprezavam os outros. Aí ele fala assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O publicano era o corredor de impostos, que eles colhiam os impostos, que era uma classe que ele era odiada pelos judeus, porque os judeus consideravam os publicanos traidores, porque eles eram judeus trabalhando para o Império Romano. Então, naturalmente, eles já eram desprezados pelo povo, porque eles eram considerados traidores. Mas ele era o publicano que estava lá. O fariseu religioso ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo. Interessante demais esse texto, O destino final da oração não era para Deus,
Ele orava de si mesmo para si mesmo. E ele falava assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado à sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Irmãos, quando nós temos esse senso de religião, nós estamos preocupados com as aparências, a gente começa a se olhar dessa forma aqui, a gente inevitavelmente começa a olhar os outros de forma inferior. E olha a audácia. Graças a Deus que eu não sou como esses homens, mas graças a Deus que eu não sou como esse fulano aqui, ó, esse homem aqui. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele. Olha que coração maldoso, irmãos. A maldade está ali. Ele desejava se exaltar. Ele desejava se colocar numa posição superior. Porque o que vale para ele era a aparência. Ele fala tudo o que ele faz aqui. Eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Quais são as coisas que a gente bate no peito, irmãos, e fala assim: eu faço isso? Quais são a nossa lista? E a gente precisa se esvaziar dessas coisas. Porque lá, em Filipenses 2:3, Paulo fala assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Então, irmãos, nós somos chamados para nos considerar inferior aos nossos irmãos. Eu não olho de cima, eu olho de baixo. Porque muitas vezes, olhando de baixo, eu posso ser suporte para ele, posso ajudar ele a subir. Então, que o Senhor nos ajude a ter esse coração. E lá em Mateus 23 também, Mateus 23, depois os irmãos quiserem ler, é um capítulo que Jesus fala muito sobre isso. Ele fala assim sobre os fariseus, sobre os religiosos, que eles praticam as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas, né? Eles botam roupas bem pomposas para serem destaque, né? E eles gostam nos primeiros lugares dos banquetes e das primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Eles gostam de tudo aquilo que alimenta esse ego, mas eles não estão preocupados com os outros, eles se consideram superior aos outros. Então, esse senso de autoexaltação, que o Senhor nos livre disso, queridos, e que o Senhor nos conduza a uma vida de humildade, considerando os outros superior a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. Quarto ponto, tem a ver um pouco com esse, né? Que o terceiro é gerar um senso de superioridade, e o quarto é: a religião leva a uma perda de compaixão, que é o natural. Se eu me considero superior, e naturalmente quero impor aquilo de uma forma não misericordiosa, não compassiva. E essa é uma consequência desse senso de superioridade. Na parábola do fariseu e do publicano, isso fica muito claro, a falta de misericórdia dele com relação àquele homem. Ele não tinha compaixão com relação àquele homem. E a gente via que os fariseus, quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vê que eles não tinham compaixão com as pessoas. Eles estabeleciam um limite, uma linha tão alta que eles mesmos não viviam, e cobravam as pessoas de forma autoritária, de forma pesada. E aí olha que Jesus fala também em Mateus 23, agora no 13. Mateus 23, 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino de Deus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Forte, né? Muito forte. Mas esse é o coração
religioso. Ele tende para isso. Ele tende para esse nível de eu não suportar, de eu não cuidar daqueles a quem o Senhor me chamou para cuidar. E aí eles acham assim, eles falam, eles devoram, eles eram totalmente intolerantes com relação às casas das viúvas, que Deus havia mandado também o povo ter um cuidado especial com as viúvas e com os órfãos. Eles descumpriam esse mandamento, e para justificar, a palavra que eles faziam longas orações, que não eram de nada ouvidas, porque não havia compaixão. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Aqui não havia encargo pelas pessoas, somente pela regra. E a prioridade de Deus e do reino de Deus são pessoas. Deus quer que o reino dele seja expandido no coração das pessoas. E quando a gente perde compaixão, irmãos, nós estamos perdendo de vista aquilo que é a prioridade do reino de Deus. Então que o Senhor encha o nosso coração de compaixão pelos nossos irmãos. Para aqueles que às vezes têm dificuldade em alguma coisa, que a gente possa ser suporte, aqueles que vão ajudar, não que vão cobrar e que gerar peso, mas que vão ajudar eles a serem aquilo que eles podem ser em Deus. Então, quinto ponto, né? Estilo de vida hipócrita, não trata com o coração, só com a aparência, senso de superioridade, perda de compaixão. Quinto ponto, a religião nos leva para uma ausência de autoridade espiritual. Não há autoridade espiritual em quem vive uma vida religiosa, irmãos. Não há. Olha o que Jesus fala aqui, que foi falado sobre Jesus, né? Em Mateus 7, 28. Fala assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, que é o final do Sermão do Monte, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Olha que coisa. Isso de uma forma, irmão, isso é um negócio difícil, porque os escribas eram aqueles que copiavam a lei ali, que conheciam a lei de Deus na sua profundidade, era quem deveria ser a referência para o povo, do conhecimento da lei de Deus. Mas a palavra aqui vai falar que havia neles ausência de autoridade espiritual. Porque a autoridade, para ela vir, ela precisa vir revestida com uma coerência de vida. A autoridade, ela é fruto de eu compartilhar, de eu anunciar, de eu proclamar algo que eu vivo. Ou pelo menos estou buscando desesperadamente viver. O Senhor conhece o nosso coração. Quando eu faço isso como esses fariseus, irmãos, eu estou sem autoridade. E a palavra sem autoridade, ela não dá fruto. Porque ela não está vindo da parte de Deus. Então nós precisamos clamar ao Senhor, irmãos, por misericórdia. E nos pedir para o Espírito Santo nos conduzir com essa coerência de vida. Para que haja essa autoridade espiritual. E ele fala aqui em Mateus 23, 3, nós lemos isso aqui também, né? Fala assim, portanto, façam e observem o que eles disserem a vocês, mas não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. Faltava coerência com o que eles viviam, o que eles falavam e o que eles praticavam. E tem um exemplo muito conhecido lá em Atos 19, que eram os filhos do sumo sacerdote. Lá em Atos 19 vai falar sobre um sumo sacerdote chamado Seva, e Seva tinha alguns filhos. Aí olha o que está, Atos 19, a partir do 11. Fazia então Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. O que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo,
Mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Esses homens estavam falando de um Jesus que eles não conheciam, e de Jesus que não tinham autoridade revestida sobre eles. Então, irmão, nós precisamos pregar, nós precisamos proclamar, nós precisamos comunicar um Jesus que nós conhecemos. Senão não faz sentido. Deus pode até aproveitar alguma coisa que você falar, mas não faz sentido para você, principalmente. Porque nós precisamos pregar um Cristo que tem transformado o nosso coração. Esse é o maior milagre, irmãos. É um coração se arrepender. Esse é o grande milagre. Sabe por quê? Porque mais do que qualquer outra coisa, o intuito de Deus principal é de termos uma eternidade com Ele. Então, o que gera isso? Uma transformação de coração. Então, que o Senhor nos ajude isso, irmãos, a pregarmos um Cristo que nós temos conhecido, para que nós não sejamos ausentes de autoridade espiritual. Ponto 6. A religião nos faz formar nós mesmos e não Cristo nos outros. Esse é um assunto muito sério, porque Paulo vai falar aqui, nós vamos ler o texto, que o motivo dele se dedicar tanto era para que Cristo fosse formado. Vamos ler aqui Gálatas 4, 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O desejo de Paulo não era formar pessoas como Paulo. O desejo de Paulo era formar pessoas como Cristo. Porque se nós estamos formando pessoas à imagem de um homem caído, nós estamos formando pessoas para ir para o inferno. Então, queridos, nós precisamos formar as pessoas em Cristo, para que elas sejam como Cristo, ajam como Cristo e não como eu. Então Paulo tinha esse peso, ele falava que esse sofrimento, essas dores, era para que Cristo fosse formado. E os religiosos, esses fariseus queriam que os seus discípulos, seus pupilos, fossem parecidos com eles na forma de falar, na forma de agir. E aí, Jesus chama esses religiosos de uma coisa muito séria. Olha o que ele fala aqui em João 8:44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus está colocando a postura religiosa como postura de alguém que é filho de quem? De Deus? Do diabo. Porque a religião nasce aonde? Nasceu no inferno. E vai acabar lá, irmãos. E aí, olha o que ele vai falar muito forte aqui em Mateus 23, versículo 15. Ele fala assim, mais um ai de vocês, né? Fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, ou fazer um discípulo, né? E uma vez feito, os tornam filho do inferno 2 vezes mais do que você. Olha a tragédia de você formar você mesmo outra pessoa. Irmãos, que a gente tenha consciência de quem nós somos sem Cristo, para que a gente não tenha nenhuma intenção de formar nas outras pessoas qualquer coisa que não seja Cristo. Isso aqui é muito sério, tá, querido? Então que o Senhor nos dê essa graça. Se a gente está formando pessoas à nossa imagem, à nossa semelhança, nós estamos formando pessoas para a morte, não para a vida. Porque a vida é Cristo, ela está em Cristo. 7º ponto, a religião tende a nos levar para uma adulteração da palavra de Deus e para uma fé teórica. Nós já lemos aqui, né, Jesus falando em Marcos 7, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus
para guardar a própria tradição. Então a palavra de Deus ela era muitas vezes adulterada, gerado um entendimento fora do que era o intuito, para que as tradições fossem mantidas. Então a religião nos leva a adulterar a palavra de Deus, para que aquelas práticas que nós queremos fazer continuem sendo praticadas. E nós não somos confrontados com a verdade, mas o Evangelho é confronto com a verdade. É a verdade que nos confronta. Então que a gente não só nos guarde isso. E aí Paulo vai falar lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, fala assim: porque tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Pela verdade, não por uma aparência de verdade, por uma meia verdade, mas pela verdade inteira. E aí, lá também em 2 Coríntios, agora no capítulo 2, versículo 17, Paulo fala assim: porque nós não estamos, como tantos outros, olha para o teu mercadejando a palavra de Deus, tornando a palavra de Deus como algo, como uma mercadoria. Ele fala assim: pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então a religião nos conduz para isso, uma adulteração da palavra de Deus. E o último ponto, para fechar, nós já falamos um pouco sobre isso. A religião nos leva a viver uma vida baseada em regras e não em princípios. A gente começa a valorizar mais as regras do que os princípios. E aí nós vemos aqui, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição, vocês amam mais o mandamento, a tradição do que o mandamento. Então, irmãos, esses 8 pontos aqui, que eu queria que a gente meditasse nessa noite. Que a religião nos conduz para um estilo de vida hipócrita. Que a religião não trata com o coração, só com a aparência. Que a religião gera um senso de superioridade e autoexaltação com relação aos outros. Que a religião leva a uma perda de compaixão pelo próximo. Que a religião nos leva a uma ausência de autoridade espiritual. Que a religião nos faz formar nós mesmos e não Cristo nos outros. Que a religião tende a nos levar para a adulteração da palavra de Deus. E que ela nos leva a uma vida baseada em regras e não em princípios. Que o Senhor nos guarde de todas essas coisas, irmãos. Que o Senhor nos livre disso. E nós temos recursos. Nós temos a presença do Espírito Santo que é viva. E ela vai nos conduzir. Nós não estamos sozinhos. O Espírito vai nos conduzir a todas essas coisas. E eu vejo assim que, se nós estamos vivendo uma vida religiosa, a gente perde até às vezes a energia, a vontade de fazer algumas coisas. Até quando estamos juntos, a gente perde a vontade de poder compartilhar algo. A gente perde a vontade de se manifestar em alegria, de se deleitar no louvor. A religião suga isso de nós. Então que nós possamos estar sendo cheios do Espírito Santo. Cheios da vida do Senhor, dessa vida prática, dessa vida íntegra, inteira, que nasce no nosso coração. Vamos orar, queridos, feche o seu olho. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz, obrigado porque ela é tudo que nós precisamos. E eu quero clamar nessa noite sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, porque nós queremos reconhecer que a nossa carne, o nosso velho homem, ele tem a tendência de caminhar para essas coisas religiosas, para essas práticas, Deus, que não nascem no Senhor. Nós reconhecemos isso e clamamos por uma intervenção do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Espírito Santo, nos conduz nessas coisas. Nos ajuda, Pai, a virar desses caminhos tortuosos que a religião, que esse engano da religião nos conduz, para que tenhamos vidas íntegras diante do Senhor, para que tenhamos corações completos, inteiros diante do Senhor, para que a gente não releve aquilo que é importante e abra mão do que é, Senhor. Pai, começa isso no nosso coração, nos faz olhar para nós mesmos antes de olhar para o outro, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor comece essa obra nos nossos corações, Pai, em nós como congregação,
Que em cada coração haja um desejo de andar com o Senhor, de muito mais do que regras, muito mais do que práticas sem valor. Haja uma caminhada com o Senhor, haja presença real do Senhor nas nossas vidas, haja discernimento do Espírito Santo, que o Senhor Espírito nos conduza a obedecer, Pai, a conhecer o Senhor na sua profundidade. Senhor, nos livra de estarmos sendo enganados. Eu quero orar que se há algum coração nessa noite aqui, que está vivendo baseado em práticas, em tradições, em coisas que não são fundamentadas num coração que foi transformado, que o Senhor gere arrependimento nessa noite. Espírito Santo, gera arrependimento nos nossos corações, Pai, porque o começo dessa obra, ela se dá quando nós nos arrependemos de quem nós somos sem o Senhor. Então eu quero declarar em nome de Jesus, corações transformados, corações que vão falar de algo que tem vivido, experimentado do Senhor, de uma realidade que não seja teórica, mas prática e viva, Senhor, de um coração que é transformado, e aí tudo exterior é consequência desse copo, desse cálice que se enche do Espírito, e aí quando transborda é que ele é visto. Não nos deixe, Pai, ser como esses fariseus religiosos. Nos livra de todas essas coisas, porque o Seu Evangelho não está nessas coisas, mas o Seu Evangelho está em sermos transformados de glória em glória, à imagem do Seu Filho. Então nos transforma, Senhor, todo dia, à imagem do Seu Filho, para que tudo que nós façamos seja por meio do Seu Filho, e por meio do Seu Filho, quando consigamos gerar prazer no Senhor, nos deleitar no Senhor, e ter o Senhor como nossa segurança, nosso conforto, a nossa rocha, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, que nos conduz a isso. Obrigado porque isso não é algo que nós vamos fazer por nós mesmos, Pai, mas porque é uma obra do Teu Espírito Santo. E eu quero clamar nessa noite que nós não apaguemos o Espírito Santo nas nossas vidas, muito pelo contrário, que o Espírito tenha espaço para atuar no nosso coração, espaço para atuar na nossa mente, para nos transformar, para nos convencer daquilo que nós não queremos ser convencidos, Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. E eu quero declarar, se há alguma barreira para essa ação do Espírito Santo em cada coração aqui, eu quero declarar qualquer barreira sendo destruída em nome de Jesus, para que o Espírito tenha total liberdade de atuar nas nossas vidas e de transformar de dentro para fora os nossos corações, para que nós não sejamos hipócritas, mas sejamos aqueles que estamos vivendo, pregando, compartilhando algo que tem acontecido dentro de nós. Nos dá isso, Pai, porque a Tua palavra fala que de nada vale ganhar o mundo inteiro se nós perdemos a nossa própria alma. Então nos dá temor, para que forma que o Senhor olha para nós, para que sejamos achados no Senhor, na sua vinda, para que sejamos contados entre os Seus filhos quando o Senhor voltar, Pai, e possamos estar com o Senhor por toda uma eternidade, em nome de Jesus, amém, Jesus. Se Tu olhar, Senhor, para dentro de mim,